Pro, beleza? Então aí então para mais um vídeo, nossa última unidade 4 de Sistemas de Informação Gerencial. Temos um livro único falando a respeito aí das tecnologias de informação. Tem bastante informações aí para apurar no ar aí, como das scanners, a computação pelas impressoras, abrir um próprio sistema, né, de recurso de informação. E vamos aí estar colocando a página 170, acho que é mais ou menos isso. Seção 4.3. Vamos estar localizando então aqui. Referências bibliográficas, unidade 4. Para a página 200. Vamos ver se a gente localiza mais rapidamente. É uma breve leitura dos livros. Aí a seção 4.10 que fala sobre o plano do diretor de tecnologia da informação, PDTI. Bom, vamos fazer uma breve leitura do livro, Diálogo Aberto, que fala assim então que olá, seja bem-vindo a esta nova sessão. Você irá avançar ainda mais então no desenvolvimento de conhecimento sobre os aspectos, as ferramentas e os tipos de sistemas de informação gerencial, que é como a tecnologia de gestão organizacional. Muito bem, além disso, então você irá avançar nos reconhecimentos sobre os sistemas de informação da era digital que estamos no mundo de hoje, e o gerenciamento do banco de dados, como gerenciar eletrônico e as questões de segurança e de qualidade dos sistemas de informação empresariais. E também agora você irá então estudar os conceitos e aplicações do plano diretor de tecnologia da informação, ou seja, o diagnóstico e planejamento dos recursos para a viabilização dos serviços de informação. Muito bem? Você já começou então a trabalhar com o município Brasil Moderno. Sabe que existe uma grande preocupação com a gestão dos serviços da informação e implementação da gestão eletrônica de documentos. Bem, deixa eu só carregar um mouse que está quase acabando a bateria. Trocar aqui as tomadas. Bem, então já lemos até a parte de documentos, gestão de documentos. Aí então existe uma grande oportunidade a ser explorada, que é a formação de um polo de inovação e tecnologia na cidade. Porém, há uma ameaça representada por outros municípios que também desejam receber empresas voltadas para a inovação e tecnologias. Muito bem, lembramos que o município também conta com uma universidade que pode desenvolver parcerias com a prefeitura. Muito bem, a administração municipal está empenhada em desenvolver a modernização da gestão de serviços de informação e a implementação da gestão eletrônica de documentos. Muito bem, você inclusive já elaborou com propostas relacionadas a essas iniciativas. Muito bem, por outro lado, todo esse trabalho ainda não está totalmente articulado e integrado entre as várias secretarias e as áreas funcionais, o que também está relacionado à necessidade de maior integração entre os processos organizacionais. Muito bem, embora tenham sido observadas melhorias, ainda há lacunas na capacitação dos funcionários em relação aos serviços e tecnologias da TI. Muito bem, a prefeitura tem dinheiro em caixa e facilmente poderá levantar financiamentos para investimentos. Agora então você tem um novo desafio, que é auxiliar a prefeitura com orientações sobre as etapas para o desenvolvimento do plano
diretor de Tecnologia da Informação, PDTI, do município Brasil Moderno. Muito bem, esse plano deve representar então uma ponte entre o estágio atual de TI e o estado futuro desejado. Muito bem, você deverá apresentar então um roteiro com as etapas envolvidas. Muito bem, avaliar as oportunidades e ameaças do ambiente de negócios, os pontos fortes e os pontos fracos da prefeitura, o planejamento das ações, controles e ações corretivas. Pois é, você tem um importante desafio. Como sempre, você terá o nosso apoio, então vamos à frente. Então não pode faltar. Você então já avançou bastante nos conhecimentos sobre os sistemas de informações e sabe que a tecnologia da informação é muito importante para as organizações. Muito bem, portanto é necessário realizar um correto diagnóstico, planejamento, implementação e controle das ações relacionadas à tecnologia da informação, TI. Essa área não é mais vista de maneira isolada nas organizações, apenas nos pontos de vista técnico e operacional. Cada vez mais estão integradas as demais estratégias, táticas e ações da organização. Muito bem, e para começar, eu já tenho um material para você entender na prática o que significa esse alinhamento estratégico. Temos no Pesquise Mais. O Pesquise Mais lê o documento Alinhamento entre as ações estratégicas, os processos e iniciativas de tecnologia de informação, e aí temos uma fonte. Então veja que a organização define as suas estratégias, e na sequência são definidas, alinhadas, estratégias e táticas de TI. Então você verá que o TI pode ajudar de inúmeras maneiras. A inovação de produtos, a inovação de processos, a redução de custos, maior produtividade, flexibilização do negócio, melhora da qualidade da gestão do conhecimento. Enfim, são muitas possíveis contribuições. Daí o reforço para você não pensar de maneira isolada, mas como componente fundamental para o sucesso das organizações. Muito bem, as organizações devem desenvolver um plano diretor de tecnologia da informação, que é o PDTI, um instrumento de diagnóstico, planejamento, implementação, gestão e controle dos recursos, táticas e ações operacionais de TI, vinculadas às estratégias organizacionais e da TI. Muito bem, está relacionado aos recursos disponíveis para, através de projetos e processos, atender às necessidades tecnológicas e de informação da organização. Muito bem, portanto, as organizações devem buscar alinhamento estratégico com todas as áreas de negócio e os seus processos, a geração de valor, compreender as partes interessadas, as expectativas das relações entre benefícios e custos, a gestão do risco. Qualquer negócio ou organização enfrenta riscos que devem ser listados, analisados e compreendidos. Se são grandes, médios, pequenos, como eliminá-los ou ao menos reduzi-los. Muito bem, a gestão de recursos. As organizações utilizam diferentes categorias de recursos, que são as pessoas, a infraestrutura, equipamentos, tecnologias, financeiros. Devem ser utilizados criteriosamente para ser alcançada a maior produtividade. Relação entre o produzido e os recursos empregados. Muito bem, a mensuração de desempenho. Não existe gestão sem mensuração de resultados. Esses são formados por objetivos qualitativos, exemplo, aumentar o número de usuários do sistema, e uma meta, alcançar 2.000 usuários. Muito bem, ou seja, um objetivo é traduzido através de uma meta. Então, você deve estabelecer o resultado esperado e avaliar o desempenho e os resultados alcançados. Muito bem, o desenvolvimento do PDTI está vinculado à governança corporativa. Dourado, 2014, página 2. Pondera que a governança corporativa da TI não pode ser confundida com a gestão de TI. A gestão de TI, conforme definido pelo ISO/IEC 38500, é o sistema de controles e processos necessários para alcançar os objetivos estratégicos estabelecidos pela direção da organização. A gestão de TI implica a utilização sensata de meios, os recursos, pessoas, processos, práticas.
Para alcançar um objetivo, atua no planejamento, construção, organização e controle das atividades operacionais e se alinha com a direção definida pela organização. Muito bem, a seguir ele ainda define a governança de TI. Muito bem, o sistema pelo qual o uso atual e futuro da TI é dirigido e controlado. A governança corporativa da TI envolve a avaliação e a direção do uso da TI para dar suporte à organização no alcance de seus objetivos estratégicos e monitorar seu uso para realizar os planos. Muito bem, a governança inclui a estratégia e as políticas para o uso de TI dentro de uma organização, Durás 2014, página 2. Muito bem, reflita. Como a governança de TI pode contribuir para melhorar a gestão dos conhecimentos e da informação das organizações? Muito bem, a TI tem uma importância estratégica para as organizações, pois ela deve buscar um alinhamento em relação às diversas partes interessadas e relacionadas à organização. Temos exemplos dos proprietários, funcionários, clientes, fornecedores, etc. A governança de TI, com as suas políticas e normas, os sistemas de informação, as possibilidades de introdução de novas tecnologias, as demandas relacionadas aos profissionais de TI e a segurança. Toda essa composição está alinhada a uma série de questões para reflexões e análises. Bem, temos o atendimento às partes interessadas. Quais são as necessidades e expectativas das diversas partes interessadas e relacionadas aos serviços de TI? É fundamental ouvir as pessoas nas avaliações sobre o momento atual e o futuro. Quais são as necessidades de captação dos usuários e procure estabelecer prioridades. Muito bem, a governança de TI. Qual é a atual situação desejada no futuro em relação à direção e controle de TI? Tudo isso abordando sistemas de informação. Qual é a atual situação desses sistemas de tecnologias e quais são as necessidades futuras? Quais são as necessidades de redes? Qual a infraestrutura física e de rede necessária? Quais são as necessidades de aquisição, hardware, software e contratos? O que deve ser terceirizado? Como gerenciar os contratos de terceirização? Qual é a rede de comunicação, voz e dados necessários? Tudo isso são perguntas que podem ser resolvidas com estudos e relendo e lendo os livros didáticos. As novas tecnologias, qual é a atual situação, as tendências de mudanças, possibilidades e necessidades tecnológicas futuras, quais são os investimentos necessários, bastante perguntas que possam ser respondidas. Não vou ter a resposta de todos agora neste momento, mas temos em livros didáticos, nas fontes de internet, nas bibliografias desses próprios livros, e algumas respostas especificadas nestes textos mesmo que nós estamos lendo. As especialistas em TI. Qual é a avaliação de atual equipe frente às necessidades de TI da organização? E quais são as necessidades futuras? Quais são os investimentos necessários? E aí por diante. Segurança em TI. Qual é a atual situação de segurança e as necessidades futuras envolvendo estratégias, processos, políticas, normas? Quais são as práticas de utilização de backup? Por meio dessas questões, você terá indicações para levantar o estágio atual e futuro desejado, ou seja, as lacunas, diferença entre o desejado e o observado. Muito bem, deve-se contemplar as necessidades de informação e serviços de TIC da organização, as metas a serem alcançadas, as ações a serem desenvolvidas e os prazos de implementação. Muito bem, se estamos tratando de planejamento, vamos partir da missão, razão de existir, e visão, alcance e percepção futura da área de TI, e logicamente de um conjunto de valores, tais como ética, excelência e rapidez. Vamos a um exemplo então? A seguir apresentamos a missão e a visão disponíveis do PDTI da Prefeitura do município e Bariri, SP, que é São Paulo. Missão: prover sistematicamente a aplicação de conhecimentos em tecnologia da informação por meio de soluções e serviços, integrado às estratégias da Prefeitura do município de Bariri, contribuindo para a melhoria da prestação de serviços ao cidadão e ao desenvolvimento municipal. A visão é integrar os serviços e as tendências de tecnologia da informação cada dia mais na gestão do município de Bariri.
Muito bem. Você então poderá utilizar a análise SWOT, oportunidades e ameaças no ambiente externo, pontos fortes e pontos fracos no ambiente interno, para você desenvolver ou ajustar a missão e a visão. Além do desenvolvimento das estratégias de TI, a seguir você tem um exemplo com algumas oportunidades e ameaças, os pontos fortes e os pontos fracos da Superintendência de Seguros Gerais, que é a SUSEP. Aí temos a figura, que é exemplo da análise SWOT, da Superintendência de Seguros Gerais, da SUSEP. Aí temos o ambiente interno, que temos as forças, que é o alto grau de retenção de talentos, bons parceiros tecnológicos, comitê da TIC constituído, equipe altamente comprometida e capacitada tecnicamente, planejamento estratégico instituído, processo de software instituído, competências da área de TI mapeadas. Logo em seguida, tem um ambiente externo, que são as oportunidades. A utilização de consultorias recentemente disponibilizadas pela SLTI em governança de TI, que é a contratação de TI, software público, patronização tecnológica, governo eletrônico, serviços de rede, segurança da informação e interoperabilidade, e o PINC. A utilização de software disponibilizados pelo portal Software Público gov.br, a disponibilização de novos canais eletrônicos de divulgação de informações na SUSEP e a expansão do mercado supervisionado. Aí temos as fraquezas, que possam ter colocado como sistemas de informação não integrados, redundância de dados e documentos escassos, processos e controles de governança de TI não definidos, a equipe com pouco conhecimento em governança de TI, falta de pessoal, espaço físico inadequado para compor uma área de infraestrutura de TI, a estrutura organizacional da TI não adequada às atribuições da CGETI, a inexistência de planejamento e controle orçamentário de TI. E aí temos as ameaças, que são as restrições orçamentárias, falta de institucionalização de uma política de segurança da informação no âmbito SUSEP, a dificuldade de adaptação e mudança de cultura pelas áreas de negócios aos novos direcionamentos de gestão de TI. E aí temos as oportunidades e as ameaças, são vislumbradas no ambiente externo. As organizações avaliam, de certa forma, a possibilidade de aproveitamento das oportunidades e as possibilidades de enfrentamento das ameaças. No ambiente interno, são detectados os pontos fortes e os pontos fracos das organizações. As organizações devem procurar eliminar ou ao menos reduzir os pontos fracos. Se possível, potencializar ainda mais os pontos fortes. Caso isso não ocorra, os pontos fracos poderão comprometer o aproveitamento de oportunidades e tornar as organizações mais vulneráveis às ameaças. Também, por outro lado, os pontos fortes podem contribuir para o aproveitamento das oportunidades e o enfrentamento das ameaças. Vamos a outro exemplo de SWOT. Este é fictício. Exemplo de SWOT. Oportunidades, que é a disponibilidade de infraestrutura das operadoras de telecomunicações, a evolução da tecnologia, tornando os equipamentos cada vez mais acessíveis. Aí temos as ameaças, que é um pouco a concorrência entre os operadores de telecomunicações, poucos fornecedores de software altamente qualificados. Temos os pontos fortes, que é a equipe técnica competente, banco de dados bem organizado, e os pontos fracos, baixa remuneração aos profissionais da casa, falta de capacitação de outras áreas no uso da TI. Muito bem, a análise SWOT é única para cada situação e deve ser periodicamente atualizada, objetivando pensar sobre as ações estratégicas. Você já deve estar pensando em como relacionar cada ponto forte e colaborar ao aproveitamento das oportunidades e ao enfrentamento das ameaças. Muito bem, da mesma forma como cada ponto fraco pode comprometer o aproveitamento de oportunidades ou tornar mais difícil o enfrentamento de ameaças. A partir dessas avaliações, você poderá estabelecer prioridades extrema, alta, média, baixa e nula. Se você considera que um determinado ponto fraco pode comprometer seriamente o aproveitamento de uma oportunidade ou tornar a organização muito vulnerável, este merece ser priorizado com ações para eliminá-lo.
Por outro lado, se o ponto fraco não compromete seriamente o aproveitamento de uma oportunidade ou não torna a organização muito vulnerável a uma ameaça, este não precisará ser priorizado nas ações de eliminação de pontos fracos. Ao estabelecer as ações, atribua prioridade extrema, alta, média, baixa e nula. E aí temos o faça você mesmo, que é escolha uma organização que você conheça e apresente a análise do SWOT relacionada à área de TI. E como cada ponto forte está relacionado ao aproveitamento de cada oportunidade ou ao enfrentamento de cada ameaça, como cada ponto fraco está relacionado ao aproveitamento de oportunidades e ao enfrentamento de ameaças. Aí temos aí, ao fazer a análise SWOT, é importante avaliar o estágio de maturidade dos processos organizacionais. Automatização de processos que não funcionam pode ser uma média ineficaz. Por outro lado, processos bem maduros, ao serem automatizados, poderão proporcionar excelentes resultados para a organização. Veja a seguir esta classificação para o estágio de maturidade dos processos. Primeiro, que é otimizado, são processos automatizados, buscam-se melhorias contínuas, TI, avaliada como agente integradora. Segundo, gerenciado processos monitorados e mensurados, que é desempenho, as conformidades, adotadas ações, existe a possibilidade de monitorar e medir a conformidade, buscar melhorias e maior automatização. Terceiro, que é definido, os processos padronizados, documentados e comunicados. As pessoas são treinadas e seguem o estabelecido. Porém, os controles ainda não podem ser considerados efetivos. E quarto, repetitivo, que são os processos razoavelmente estruturados, mas com forte dependência de cada pessoa envolvida, com carência de documentação. Quinto, inicial, que o processo é gerenciado por falta de padronização e gerenciamento é insuficiente. E 6, que é o inexistente, não é reconhecida a existência de um processo. Temos o Pesquise Mais que Leia, Plano de Trabalho e Elaboração do Plano Diretor de Tecnologia e Informação 2015-2016, Prefeitura de Município de Bariri, São Paulo. E temos a fonte especificada, quais são as etapas envolvidas neste planejamento, uma ferramenta útil para você então desenvolver o PDTI através do Balancete Scorecard, que estabelece as ações para, a partir da missão, viabilizar a visão. As ações são normalmente desenvolvidas através de 4 perspectivas: pessoas, processos e clientes. E financeira. Por outro lado, tem-se observado cada vez mais a inclusão da perspectiva socioambiental. Seja, não basta o bom atendimento aos clientes e o lucro. É preciso preocupar-se com as diversas partes interessadas, a sociedade e o meio ambiente. Bem, as ações são estabelecidas ao longo do tempo, com diversas relações de causas e efeitos, respeitando-se o tempo envolvido por cada uma e as relações de dependência antes para o que vem depois. E aí temos o exemplificando. Agora eu tenho um exemplo de um PDTI com o uso do Balancete Scorecard, guia de elaboração do PDTI do CISP, disponível em tal site, especificado aqui. Procurando o site consegue localizar. Muito bem. Vamos a um exemplo de um mapa de ações estratégicas em TI, PIN 2011, página 2. Aborda o Sistema de Administração de Recursos de Informação e de Informática do Ministério do Planejamento. Ele ainda apresenta um exemplo de ação estratégica. O objetivo é apoiar a governança. A ação envolve promover o aumento do nível de maturidade de governança de TI no âmbito da Secretaria. O indicador de desempenho é percentual de órgãos integrantes da CISP que aumentaram o nível de maturidade de governança em TI. Em 2011, 40%, em 2012, 80%. Muito bem, temos a figura 4.6, que é o mapa de ações estratégicas em TI, que é o CISP. A missão é promover a gestão dos recursos de tecnologia da informação nos órgãos integrantes do sistema, visando apoiar o desenvolvimento social do país. A sociedade, então, temos promover o uso eficiente dos recursos de TI no meio centralizado de sustentabilidade,
que é a visão ser gestor estratégico e indispensável de informações e de recursos de tecnologia da informação para o êxito das políticas públicas governamentais. Melhorar continuamente a prestação de serviços eletrônicos e à sociedade. Aí temos a outra figura, continuação da figura governança, aperfeiçoar o governo no CISP, eficiência operacional, que processos internos fala um pouco estimular a gestão de processos de TI, a gestão de pessoas, que é pessoas, aprendizado e crescimento, aprimorar a gestão de pessoas de TI, estimular a adoção de padrões tecnológicos e o orçamento, que é aprimorar a gestão orçamentária de TI. Também para o objetivo, planejamento, implementação e controle de cada ação do balanço scorecard, é recomendável o uso da ferramenta 5W2H, que é vide exemplo a seguir. Você pode considerar cada ação estratégica no balanceio scorecard e desenvolver um plano de ação para a implementação de cada uma. A figura a seguir representa então um exemplo, 4.7, exemplo de 5W2H, aquisição de novos computadores. Aí temos o inglês especificando, o português é direito e as ações que é na parte direita, centralizado, o PAT, que negociar em direção e assim por diante. E aí temos a simulação, o 5W2H permite uma fácil compreensão sobre o que deve ser feito, quem é responsável, prazo envolvido, onde, porquê, como e quanto custará. É fácil planejar, facilita a execução e acompanhamento, sem medo de errar. Vamos lá então. Você precisa ajudar o município Brasil Moderno no desenvolvimento da PDTI. A estruturação da PDTI pode ser feita através das seguintes etapas então. Análise SWOT relacionada à área de TI. Uma oportunidade que poderá ser explorada é a formação do polo de inovação na cidade. Outra é contar com uma universidade. Também algumas possibilidades para financiamentos de projetos. Por outro lado, uma ameaça é a concorrência de outros municípios para atrair empresas. Muito bem, temos um ponto forte, é a melhoria da gestão dos sistemas de informação. Você trabalha neste projeto, a implementação da gestão eletrônica de documentos. Você também trabalhou neste projeto e, além disso, a prefeitura está capitalizada para investir. Por outro lado, foram detectados alguns pontos fracos, a falta de integração entre secretarias e áreas e processos organizacionais que ainda não estão suficientemente amadurecidos. Então, para aproveitar as oportunidades, é fundamental agir nestes dois pontos fracos, que é aumentando a integração e a otimização dos processos. E temos certamente em uma situação real o número de oportunidades, as ameaças, os pontos fortes e os pontos fracos seria bem maior. Mas lembra a importância da priorização e o desenvolvimento ou adequações da missão, visão e valores de área de TI. Aí temos o desenvolvimento da lista de ações estratégicas com base na SWOT, o estabelecimento de prioridades e cronologia, as ações que são inicialmente desenvolvidas e as que virão depois. E aí temos o desenvolvimento do mapa de ações estratégicas, o detalhamento das ações estratégicas com a descrição de objetivos, metas e indicadores. O desdobramento de cada ação através do 5W2H, que é desenvolver o planejamento de investimentos e custos. E atenção, todo PDTI deve ser acompanhado por um plano de investimentos e custos. O acompanhamento envolverá o desenvolvimento das ações e os investimentos realizados. Também as estratégias de TI devem estar alinhadas às estratégias organizacionais que comandam todo o desenho estratégico. Aí temos avançando na prática, o Pratique Mais, a introdução ao SWOT versus PDTI, competência geral, objetivos de aprendizagem, conteúdos relacionados, descrição da SP, resolução da SP, e lembre-se que o mapa de ações estratégicas é uma ferramenta para, a partir da missão, ser viabilizada a visão. Envolve ações em pelo menos 4 perspectivas: a financeira, clientes, processos e pessoas, dá uma clara visão sobre relações de causas e efeitos, duração, o que deve ser feito antes e quais dependem de ações anteriores. Faça você mesmo, pesquise na internet, então um mapa de ações estratégicas relacionadas à área de TI de uma organização, desenvolva
relatório com explicações sobre as ações propostas. E aí está, faça valer a pena 3 questões. E chegamos à nossa última unidade. Espero que gostem da sessão 4.3 e no próximo vídeo eu vou estar gravando 4.4. Um grande abraço, galera. Valeu, fui e até a próxima!